Então, gente, aproveitem, tá? Menino de ouro, o moleque tá deitando no índice, tá bom? Deitando no índice. Bom, perguntas vamos trazer no final da aula, tá? Como eu sempre falo, ninguém tem autorização para gravar essa aula, por favor, tá bom? Vamos respeitar. Eu vou gravar a aula. Como todo mundo que está no grupo já sabe, eu vou gravar e vou postar. Quem não se sentir confortável de ter a imagem exposta no YouTube, fecha a câmera, tá bom? E se tiver algum homem sem camiseta, em respeito às mulheres ou a imagem exposta depois, por favor, fecha a câmera. Acho que é uma questão só de respeito aí, por favor, tá bom? E lembrando, é apenas uma aula didática. Eu nem sei ainda muito bem o que o Luiz vai falar. Ele vai falar um pouco da trajetória dele aí no mercado. Não damos garantia de lucros, de nada. A gente nunca falou sobre isso, mas eu vou frisar porque a gente não sabe quem que tá aí do outro lado, né? Depois alguém vai falar: "Nossa, mas falaram que eu ia ficar milionário com uma aula", sendo que a gente é só um voluntário. Ninguém pagou um centavo para estar aqui, muito pelo contrário. Se teve alguém que perdeu muito dinheiro para estar aqui, fui eu, tá bom? Acho que todo mundo já sabe, eu não preciso ficar falando isso toda vez. Enfim, tá bom? Luiz, palavra é sua, boa aula, gente. Eu estava extremamente ansioso por essa aula. Palavra é sua. Gente, vamos respeitar. No final, o Luiz vai abrir para perguntas, tá bom? E aí a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Valeu, gente. Boa aula pra gente, que eu também estou extremamente ansioso. Valeu. Boa. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Tá bacana, hein, Rafa? O som? Tá bom, tá bom. Só vou tentar, vou me tirar aqui de que eu fixei eu. Toda sua. Boa. Beleza. Pessoal, eu vou me apresentar primeiro, aí depois eu vou dar alguns direcionamentos antes da gente entrar na aula para facilitar a nossa interação, que eu não vou querer ficar falando o tempo todo sozinho, então em alguns momentos eu vou querer um pouco da participação de vocês. Primeiramente, meu nome, eu sou Luiz Guilherme, sou casado com a Brenda há 9 anos. Vamos ter a nossa primeira filha daqui 2 meses, a Lívia, está para nascer aí já, em breve, estamos bastante ansiosos. É mineiro, mineirinho, que o sotaque aí já deu para ver, né? Sou muito mineiro, né? Sou aqui de Belo Horizonte. E tô vivendo um momento muito bom da minha vida. Sou analista de sistemas também. Eu não vivo do mercado. Eu trabalho com TI há 3 anos aí já. E estou aproveitando a oportunidade, sempre gostei muito de tecnologia, para começar a empreender mais nessa área aí do mercado financeiro. Eu opero há exatamente 10 meses. Antes disso, eu nunca tinha tido nenhum contato com o mercado financeiro. Foi um amigo meu que me apresentou. E diante desse o nosso Isaac, não tem nada a ver com o Isaac, não. Diante dele me apresentar, eu comecei a estudar. Eu entrei pela LTX também, como eu acredito que a maioria aqui, todo mundo veio da LTX, eu creio, né, que está aqui nesse grupo. E dentro desses 10 meses eu fiz de tudo aí dentro do mercado financeiro. Tentei todos os tipos de estratégia, fiz mentorias, tentei ser um scalp, perdi muito dinheiro, como todo mundo, perdi muito dinheiro, quebrei muita cara. Foi uma trajetória assim, são 10 meses bem intensos. E só agora que eu tô vendo as coisas começando a, vamos dizer assim, clarear para mim dentro do trade. Eu mandei até no grupo semana passada eu paguei a minha primeira DAR, fiquei assim bem feliz, porque foi como se uma confirmação de que o sonho pode ser realidade. Então, estamos aí nessa luta aí. Um ponto que é interessante frisar aqui eu estou aqui nesse grupo desde o início, junto com o Rafa. Eu participei dos primeiros replays, das primeiras aulas. Foi até um ponto importante, né, acho que da minha virada de chave, foi quando eu entrei aqui no grupo junto com o pessoal, com o Rafa. O Rafa até lembra, nós fizemos um replay que eu fiz scalps num minuto, velho. Tão louco que eu tava na época. Aí o Rafa me deu uma moral, falou: meu, velho, você tá muito louco, velho. Que bagulho que é esse que você tá fazendo? E por aí foi.
mas acabou que a gente conversando, por isso que a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui, toda vez que tiver uma aula, um replay, cara, dá a cara aqui, faz o replay mesmo, pessoal. Porque quando você se expõe a essa situação, às vezes a percepção de outra pessoa te ajuda a ver algo que você não está vendo. Você está tão fixado dentro de alguma coisa que você não consegue perceber alguns erros. E às vezes uma pessoa de fora consegue te ajudar nisso. Então aproveitem. Aqui a gente não paga nada, igual o Rafa frisou aí antes. As aulas são gratuitas, a gente está aqui só querendo compartilhar conhecimento mesmo. Então não percam essa oportunidade, participem mesmo, compartilhem, peçam, tirem dúvidas, falem, deem dicas para as outras pessoas, enfim, compartilhem aquilo que você sabe. Falei um pouco de mim, então agora eu vou iniciar com a aula, eu vou compartilhar minha tela. Eu só queria falar um ponto, eu vou tentar, em alguns momentos aqui, eu vou querer a interação de vocês, aí se vocês puderem interagir no chat, aí eu vou lendo, à medida que eu for pedindo, vocês escrevem aí, e a gente vai... Eu vou lendo aí, a gente vai comentando, aí no final eu abro, aí eu falo com o Rafa abre o microfone e a gente bate um papo aí. Pode ser assim? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Essa tela aqui. Se estiver vendo a minha tela, vocês me falam. Tá tudo certinho. Todo mundo vendo minha tela? Só tá um Boa, pouquinho vamos lá. Silenciamento, né? Tá só um pouquinho embaçado. Isso. Tenta aproximar um pouquinho pra gente, Luiz, por favor. Dá um zoom. Agora Tá. melhorou. Pra mim tá Melhorou tranquilo. aí? Não sei pros meninos aí se tá tudo bem. Tá bacana, tá Top. bacana. Boa noite, então boa vamos lá. noite. Boa noite, Glaciele. Vamos lá então, pessoal. Hoje eu vou falar sobre gerenciamento de risco e alavancagem. Por que eu quis falar desse tema? Eu gosto muito da parte técnica e tal, mas eu vejo que a virada minha, vamos dizer assim, de chave, as coisas estão começando a melhorar para mim depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre esses dois tópicos aí, gerenciamento de risco e alavancagem. E dentro desse tema que eu vou falar, eu gostaria de sugerir algumas leituras para vocês também antes, perdão, era para falar isso antes, porque eu gosto muito de ler. Eu sou cristão, eu sou pastor, sou professor de teologia também, não falei isso. Então eu gosto muito de leitura, eu dou aula de teologia e por aí vai. E para ajudar vocês aí dentro do mercado financeiro, eu gostaria de sugerir 2 livros. Primeiro esse aqui, ó, A Psicologia Financeira. Esse livro é bom demais. Esse livro eu recomendo demais para quem para vocês que estão mexendo com o mercado financeiro. E vai ajudar a mexer um pouco o jeito que a gente pensa o mercado. E esse outro livro aqui, ó, para quem gosta de análise técnica do mercado financeiro do Murphy. Esse livro também é fantástico. Esses 2 livros têm me ajudado bastante. Eu tenho lido muito eles, de forma assim, cíclica. Eu não estou lendo de uma vez por todas, eu estou lendo, voltando, e tem me ajudado a mudar um pouco os meus conceitos. Então, segue aí a primeira dica para vocês aí de leitura. Então, agora vamos lá falar de... Repete o nome do segundo, por favor. A gente coloca no Análise grupo técnica. depois, ô Luiz. Isso mesmo, ele é o do John Murphy. Análise técnica do mercado financeiro, John Murphy. Eu vou mandar depois lá no grupo. Vamos lá. Gerenciamento de risco e alavancagem. Eu queria iniciar com essa notícia aqui, ó. Essa notícia lá da CNN, não é mentira não, tá? Tá até o link aqui, eu vou mandar depois para que vocês possam ler. Olha essa notícia aí. Ela vai falar o seguinte, ó. 99,4% dos investidores têm prejuízo e desistem, diz estudo, falando sobre day trade. A FGV fez uma pesquisa com 98 mil entrevistados e apenas 554 fizeram operação por mais de 300 pregões. Ou seja, a imensa maioria dos day traders desistem. Por que vocês acham que um day trade desiste? Digita no chat aí. 99,4% dos investidores têm prejuízo e desistem. Perdas, faz tudo errado. O que mais vocês acham? Ilusão, ansiedade. É muita coisa, né, gente? Eu não diria que é uma coisa em específica, ganância, falta de estudo, falta de gerenciamento emocional, mentalidade. Entrou achando que era fácil, verdade. Tem muita gente que entra achando que isso aqui é manha, né? Ganhar dinheiro aqui, mas vê que não é. Boa. Muita gente falou várias coisas aí. Acaba que, pessoal, isso aqui,
não vai ser uma coisa apenas que vai fazer com que o cara desista do day trade. É um conjunto de coisas acumuladas que fazem com que a pessoa desista. Por quê? Porque o trade não é simples. As pessoas vendem, tem muita gente vendendo. Eu estava vendo um vídeo hoje de um camarada falando que hoje na internet tem muita gente que vende a ilusão do trade, falando que você compra o curso, que daqui 3, 4 meses, eu não estou falando de LTX de nada aqui não, viu, irmão? Eu estou falando de gente no geral, de pessoas, de cursos de day trade no geral. A ideia é essa aí. Eles querem vender um curso para você falando que no final do curso você vai estar rico, ganhando mais do que R$1.000 por dia, ou muito mais, e por aí vai. Só que a pessoa compra o curso achando que vai ser desse jeito, e na hora que você vê a realidade, ela é bem, bem diferente. Eu, por exemplo, quando eu falo da minha, não estou aqui falando mal da LTX de forma alguma, tá? Eu estou falando da minha experiência quando eu iniciei no mercado. Quando eu comprei lá em novembro do ano passado, eu achei que em março eu já ia estar ganhando R$1.000 por dia. Quando eu vi que em março eu ainda estava negativaço, não estava conseguindo fazer R$30 por pregão, eu fiquei louco. Eu falei assim, tem uma coisa errada aqui, ou eu que sou o problema, ou eu não sei o que está acontecendo, porque na minha cabeça todo mundo está fazendo dinheiro, menos eu. Só que aí eu comecei a perceber que não era desse jeito que as coisas funcionavam, que tinha um processo, e esse processo era doído e longo. É no longo prazo que o day trade vai ganhar dinheiro, não é no curto prazo. Day trade é um jogo de longo prazo. E foi a duras penas que eu consegui entender isso. Então, eu queria trazer aqui, para a gente iniciar aqui esse bate-papo depois da notícia, esse triângulozinho aí, ó. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem direito. Os 3 elementos de um trading bem sucedido. Isso aí é de um trading, não é de um trader, não, tá? É de uma operação bem sucedida. Então, o que faz dentro do day trade uma operação bem sucedida? São 3 pontos. Primeiro, previsão do preço. Segundo, o time. E o terceiro, o gerenciamento. São esses 3 pontos aí. O que é cada um deles? Vamos falar de cada um. Primeiro aí, ó, previsão do preço. Previsão do preço é onde que 90% dos traders gastam o tempo dele todo aí dentro. Que é o quê? Ficar fazendo análise técnica, mapeamento de zona de liquidez, análise fundamentalista, todos os tipos possíveis de análise, frente de gráfico, é aí que todo mundo fica a grande parte do tempo. Eu, pelo menos, quando eu iniciei, eu achei que se eu ficasse o dia inteiro olhando gráfico, eu ia ganhar dinheiro no mercado. Só que aí você começa a perceber que não. Você ser um bom especulador, você ter uma boa leitura, é apenas uma das pernas do tripé. Ela sozinha, por si só, não vai te fazer ganhar dinheiro no mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o timing. O que é o timing? Deixa eu até chegar ali para cá, aqui, para a gente poder ver aqui, ó. É o operacional que você vai escolher para entrar no momento certo do trade. Porque não adianta você fazer boas especulações, você ter boas previsões e você não conseguir entrar no trade no momento certo. Ou você entrar muito atrasado, ou você entrar cedo demais, você estopado e quem aqui já entrou numa operação, o mercado veio, te estopou e foi aonde você preveu o que ia acontecer. Alguém já aconteceu isso com alguém ou só comigo? Comigo já aconteceu algumas vezes. De eu ter a leitura correta. Assim, o mercado vai lá, eu posso comprar, eu compro, o mercado vem, me tira e sobe lá no alto. Por quê? Eu não tive o time certo de entrar na operação. Eu fiz a leitura correta, mas o time eu errei. Tinha um momento certo de entrar e eu não entrei no momento certo. Então, esse é o segundo ponto. Você aprendeu um operacional para você entrar no momento certo, ter o time. Então, o primeiro ponto é fazer a leitura, ter o conhecimento técnico, fazer as especulações. Segundo, ter o time. E o terceiro ponto é o quê? Gerenciamento, que é o que nós vamos falar na aula de hoje. Sem esse aqui, ó, esse aqui é, para mim, a grande virada de chave. Que é o quê? A alocação e a administração correta dos recursos alocados. Ou seja, você saber colocar e posicionar um stop, você saber fazer um coeficiente de recompensa e risco, saber calcular tudo isso aí e colocar tudo na ponta do lápis. Se você não tiver isso bem alinhado, cara, não vai funcionar. Seu trading vai ser sempre mal sucedido. E isso eu tô te falando, eu não tô falando só de gain, não. Só de loss, não. Eu tô falando de gain também. Porque muitas vezes, eu vou dar alguns exemplos aqui,
que eu tive trades que foram gain, mas foi um trade mal sucedido, porque eu pequei nas questões de gerenciamento. Porque às vezes você hoje está operando muito alavancado, você tem uma boa assertividade, tá achando que tá tudo ok, mas no dia que o loss vier, ele vai levar tudo. Ele vai te limpar e você vai ficar sem nada. Então, isso é um ponto a se atentar. E quando a gente foca nesses dois aqui, ó, previsão de preço e time, e esquece do gerenciamento, você vai ficar manco. O seu trade vai ficar manco, as suas operações vão ficar mancas. Você vai acertar em algum ponto, mas em outro ponto o mercado vai te tirar tudo. Porque o mercado, eu até coloquei uma frase aqui, ó, que o mercado ele não destrói ninguém, ele simplesmente expõe a nossa imprudência e a nossa falta de método. Ele vai fazer isso, ele vai te bater de uma forma tão dura que vai te mostrar, velho, você não tá pronto ainda. Tem alguma coisa que você ainda precisa tratar. Às vezes você tá aí quebrando cabeça com gráfico, o gráfico às vezes não é gráfico, às vezes você tem uma excelente leitura, você tem uma excelente especulação, você tem um bom time, mas você tá errando no gerenciamento, que para mim, eu coloquei até aqui no meu esboço da aula, é o pilar invisível. É onde muitas das pessoas param e falam assim, não, mas não tem lógica no mercado. Aí fala assim, aí as coisas começam a não dar certo, aí você fala assim, o mercado financeiro não é para mim. Eu já vi que isso aqui não é para mim, não, mas não é isso, cara. Dá para todo mundo viver do day trade, só que a gente tem que entender esses 3 tópicos. E esse pilar invisível, que é o gerenciamento, ele precisa ter atenção nele. Se a gente não tiver atenção nele, cara, eu vou mostrar aqui para baixo com números e fatos que a conta não fecha. E é por isso que a pessoa vem e, ó, desanima. É isso aí, Ritinho. Vamos lá. Coloquei aqui embaixo alguns conceitos. O que é gerenciamento? Para a gente iniciar aqui, ó. Gerenciamento, ele é controlar o quanto você perde quando você está errado. E vamos falar assim de maneira simples, é isso. É ter o controle de quanto você perde quando você está errado. Por quê? Porque no mercado você não vai estar certo o tempo todo. Isso aí, se tem uma coisa que a gente entra e a gente tem que começar a lidar com isso, é o fato que a gente vai estar errado em algum momento do mercado. Não tem como acertar aqui o tempo todo. Tem alguém aqui que tem 100% de assertividade? Sempre. Se tiver, você me fala que eu quero pegar uma mentoria com você. Eu até pago. Não precisa contar para o Rafael, não, que eu pego com você, que eu quero aprender. Mas não tem. Ninguém aqui vai ter 100% de assertividade. Todo mundo aí vai ter o seu momento que você vai errar sim na sua previsão. Vai errar sim na sua especulação. É impossível você ser 100% assertivo. Então, o gerenciamento de risco é exatamente o que a gente precisa para o quê? Para sobreviver no meio do mercado. Sem um gerenciamento, você não dura, você vai fazer parte desses 99 aqui, ó. Opa, aqui, ó. Sem gerenciamento, você vai estar dentro dessa turma aqui, ó. 99,4% dos investidores têm previsto desistir. Você vai desistir. Você vai perder seu dinheiro todo. Você vai se frustrar emocionalmente. Às vezes você até tem dinheiro, mas o seu emocional fica tão abalado, você se abala tanto com as perdas, porque aqui a gente não perde. Você sabe melhor que eu. A gente não perde só dinheiro. Quando você toma um stop fora do seu gerenciamento, aqui, ó, a cabeça sua vai, ó, pro ralo. Porque o seu psicológico fica abalado, dependendo da família que já não apoia, vai jogar isso na sua cara. A pressão é muito grande. Aí você começa a ter. Você não tem força nem para poder clicar. Entra no trade, o coração começa a acelerar. Isso tá errado, gente. Não tem como você operar com essa carga psicológica de ansiedade e emoção muito grande. Pra gente operar, pra isso aqui funcionar, se a gente quer viver de trade, isso aqui tem que chegar ao ponto que a gente vai sentar na frente do gráfico e vai fazer uma operação de maneira fria e calculista. Você não pode ficar tremendo. Se isso está acontecendo, está errado. Tem um outro livro que eu esqueci de colocar aqui, porque eu não tenho ele físico, eu só tenho ele digital no meu Kindle, que é o Trader Vencedor, do sítio do marketing, esqueci o nome dele, é um famoso aí que faz esses livros tudo aí. Lá ele vai falar exatamente isso que eu tô falando com vocês aqui, ó. Se você tá entrando num trade, você tá com o coração acelerado, você tá muito ansioso, tá errado. Alguma coisa está errada. Ou você não deveria estar no trade, Mark Douglas, isso mesmo, obrigado. Ou você não deveria estar no trade, ou seu gerenciamento está errado, ou você entrou na hora errada. Alguma coisa está errada. Você tem que entrar num trade completamente tranquilo. Entrei aqui na operação, peraí, o stop aqui tem que estar dentro do meu gerenciamento. Se está dentro do gerenciamento, não tem por que você ficar nervoso. O grande lance é esse. Eu não posso entrar numa operação se eu vou ficar... Ai, meu Deus, se voltar aqui, acabou. Não, tá errado. Tem que voltar, bater seu stop, tá tudo de boa.
Se você conseguir fazer isso, você vai ver que o seu nível de trading vai subir muito. Porque você vai estar mais consciente nas operações. Você vai saber até onde você pode segurar. Tranquilidade, exatamente, mas tranquilidade. O preço está vindo contra, eu falo assim, ó, até tal ponto eu posso segurar o trade tranquilamente. Ele está corrigindo. Mas se passar daqui sem dor de corno, igual a gente fala muito aí, ó, é zerar e vou aceitar o loss. Sem dor, é tranquilidade. Se você pense nisso, você está operando e está entrando na operação. Quando o mercado vem contra você, você já começa a tremer todo, tá errado. Tá errado. Então nós vamos ter que trabalhar nesse ponto aí. Então vamos lá. Entendemos o conceito? Vamos para algumas fórmulas práticas aqui que eu coloquei relacionadas à questão de gerenciamento. Isso aqui, ó, eu estou falando que eu utilizo hoje, tá? Isso aqui não é o que está certo para todo mundo. Eu estou falando o que está funcionando para mim. Ultimamente tem funcionado bastante. Então, eu estou compartilhando com vocês aqui o que está funcionando para mim, tá bom? Aí cada um fica à vontade para fazer de acordo com o seu gerenciamento. Risco por operação. Eu coloquei aqui, ó, eu nunca entro numa operação se ela não está dentro desses 2 a 5% da minha margem. Eu estou falando que ultimamente eu não estou operando em mesa. Eu vou começar a operar em mesa a partir de novembro. Já operei no passado, tomei alguns paus e alguns testes de mesa aí. Hoje eu estou operando o meu capital. Então, eu estou falando do gerenciamento com o meu capital. Então, diante da minha margem, eu busco por operação de 2 a 5%. Sempre. Sendo que acima de 3,5% eu já estou na minha meta. Aí eu já protejo e deixo o pau quebrar. Mas hoje a minha meta é 3,5%. Então, isso aí fica a critério de cada um. De 2 a 5% por operação é o que eu busco. Da mesma forma de loss. De 2 a 5%. 3,5% é a minha meta de loss. Mas está dentro dessa faixa aí. Aí fica a critério de vocês. Eu trabalho com 3,5% de ganho e 3,5% de loss. Porque eu trabalho com risco de retorno de 1 para 1. Que é essa parte aqui de baixo. Risco retorno. E para mim, aqui é o grande problema da maioria dos trades. Pelo menos que eu conheço, dos que eu tive contato, que tem problema dentro do day trade. É a questão do quê? Do risco retorno. É aqui, para mim, que a maioria dos patos cai. Por quê? Você nunca pode trabalhar com risco retorno menor do que 1 para 1. Nunca. O seu risco retorno tem que ser de 1 para 1 para cima. Se for para a parte disso aí, cara, você pode ter a melhor assertividade do mundo. A conta não vai fechar. Não vai fechar. Eu trouxe aqui embaixo uma planilhazinha, então uma imagem que eu achei muito top, muito top. E ela vai mostrar assim, não precisa nem de fazer cálculo, que ela mostra exatamente isso. Olha como é que funciona. De 1 para 1, se você tiver 60%, se todos os seus trades forem de 1 para 1, acima de 60%, você já está no lucro. Você não precisa ter uma assertividade de 85, 90, 62, 63, você já está lucrando. Você já está lucrando. 50% você está empatado aí, você está no 0 a 0. Menos você já está perdendo. Se você trabalha com alvos maiores, de 2 para 1, olha para você ver, com 40% de assertividade você já está positivo. Você já está lucrando no mercado. Então, à medida que você aumenta essa variável, assim, esse coeficiente de risco-retorno, você não precisa acertar tanto. Porque quando você acerta, o seu lucro é alto. Então, qual que é a grande sacada que eu falei para mim, que está virando a minha chave ultimamente, é justamente isso. Alongar os meus ganhos e diminuir as minhas perdas. Hoje de manhã, antes de abrir a aula, eu abri o meu relatório do Profit lá de performance e isso me chamou a atenção. O meu ganho, lá embaixo, se vocês abrirem, vocês vão ver, tem uma parte que mostra o ganho e a perda. O meu coeficiente de ganho está bem maior que o meu coeficiente de perda. E sabe com quanto de assertividade que eu estou nesse mês? 56%. E eu estou lucrando muito. Por quê? Porque eu estou matando as minhas operações erradas rápido e estou prolongando os meus alvos. Quem opera comigo aí sabe, eu estou pegando alvos no mínimo de 500 pontos no índice. No mínimo. Meu take não vai menos de 500 pontos. A não ser que eu estou protegendo o mercado bem mentira. Mas aí eu entro de novo e mato os 500 pontos. Pelo menos 500 pontos eu tenho que fazer. Porque a minha meta está mais ou menos nessa faixa aí. Então, o que acontece? Como que você faz para manter o seu coeficiente de risco-retorno no mínimo entre 1 para 1? Aí é o que eu coloquei aqui embaixo. Não batendo parciais. Eu devo bater parcial? Não.
Se você tá entrando em operação, batendo parcial com 1,5 ponto no dólar, com 30 pontos no índice, eu quero te dar uma notícia ruim. Você nunca vai ser lucrativo no mercado. Nunca. Porque a conta não fecha. O seu coeficiente de retorno sempre vai ser menos do que 1 para 1. Você pode ter uma assertividade maravilhosa. Na hora que enviar um loss, ele vai limpar. Ele vai te limpar. Porque vão parar e vão analisar aqui. No índice. Se você tiver uma ordem lucro de 100 pontos, com 3 contratinhos, que eu até coloquei aqui embaixo, ó, que é o que todo mundo começa no índice aí, trabalha, ó. 3 contratos, 100 pontos. É 32 o take e 60 o loss, se for 100%, se for 100 pontos de stop. O que raramente acontece. Raramente acontece. Normalmente esse stop seu aqui vai ser na casa dos 200, 300. A não ser que o stop seja de 30 pontos. Eu também duvido que seja de 30, né? Concordo, Augusto, mas é raro você achar um stop de 30 pontos no índice, né? Vamos combinar que é muito curtinho. Mas vamos lá. Então, o que você vai ter que procurar? Se você tem um stop de 200, você não pode trabalhar batendo parcial de 30, de 50, de 100. Você vai bater parcial, vai bater 200 pontos. Porque você já garantiu 1 para 1, pelo menos. Depois disso aí, você deixa o pau quebrar. Você já garantiu 1 para 1, o que vier depois disso aí é lucro. Porque se você fizer o contrário disso, não adianta, a conta não vai fechar. Até coloquei aqui, ó. Qual que é o certo? No índice, por exemplo, se for trabalhar com 3 contratos, é 100 pontos cheio. É 60 de take e 60 de loss. Se você for buscar no dólar, vou falar em reais, 500 reais de take, tem que ser 500 reais de loss. Não tem como você trabalhar diferente. Senão, irmão, esquece isso aqui não vai dar certo, você vai bater cabeça, você vai ficar frustrado, a boleta vai ficar vermelha, você vai falar, meu Deus, mas essa atividade é boa, eu tô gastando dinheiro com mentoria, eu tô fazendo aula toda quarta-feira com o Rafa, com o pessoal, e minha conta não fecha, não vai fechar, cara, isso aqui é matemática. Quando é matemática não tem lero-lero, isso aqui, se não for batidinha ali, ó, não vai funcionar. Exatamente, você falou isso aí, alvo bem definido, eu acho que o Rafa falou isso na última aula. Gente, foca nos alvos. Não sai antes de alvo, não. Alvo é alvo, vai no alvo. Pega uma boa leitura de gráfica, analisa direitinho, marca os alvos, pega o timing certo, como eu falei, e vai cheio no alvo. Bate a sua meta e vai embora. Sai fora do mercado. O negócio é esse. O jogo aqui é a gente chegar, tirar o dinheiro do mercado e ir embora, né? Ficar ali dançando na frente do gráfico, não bateu meta, vai embora, cara. O que eu tô fazendo? Os que operam comigo aí, difícil é fazer a leitura certa para o alvo certo. Isso aí, então, a gente tem que trabalhar. Então, aí é outra coisa. Então, aí é melhorar a sua leitura técnica e outras coisas mais. Mas os que operam comigo aí sabem o que eu estou fazendo. Às vezes eu bato a minha meta, eu vou correndo, entro lá na corretora e tiro dinheiro. Para quê? Para eu não querer operar de novo. Porque eu sei que se eu ficar olhando ali, vai aparecer uma oportunidade, eu vou querer entrar. Eu falei assim, não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso aí, eu vou abacalhar. Vou falar. Só para não perder o raciocínio, o Luiz, todo mundo sabe, né? A gente opera junto de manhã. O Luiz é o primeiro a sair. Ele já sabe que ele não tem a disciplina, vamos dizer assim, não a disciplina, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas se eu ficar, eu vou clicar, porque eu vou ver os caras clicando. Exato. Eu acho que eu sou o mais louco de todos. De clicar. É o mais louco de todos. Então, eu sou a Dilma, eu até brinco que eu sou a Dilma, eu chego na meta, dobro a meta, depois triplico a meta e vai que vai. Já o Luiz não, cheguei na minha meta, eu vou sair. Gente, obrigado, bom dia pra vocês, à noite se der eu entro com vocês pra estudar o Forex. Então, Luiz, tô tirando meu dinheiro da corretora, valeu turma, amanhã eu tô de volta. Porque pra não dar BO mesmo de gatilho de querer operar com a gente. Eu já não tenho tudo disso, mas eu acho super bacana dele fazer isso, cara. Eu queria, na verdade, até conseguir fazer a disciplina, mas eu só paro quando trava a mesa. Então, segue o baile. Boa, é isso aí. Então, pessoal, por que eu tenho feito isso? Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Várias vezes. Eu não me lembro, tem uma vez, lá bem no início, eu tava começando, assim que eu comecei a conhecer o Rafa, o pessoal, eu me lembro uma sexta-feira, pessoal, que eu fiz uma meta, assim,
cabulosa. Em uma operação do dólar, eu peguei uma senhora operação, deu um lucro muito bom. E eu podia ter parado de operar naquele dia. Esse dia, para mim, foi traumatizante. E aí eu falei assim, aí eu poderia ter fechado o gráfico, parado, sabe? Eu fiquei conversando com os meninos, aquele tempo todo, apareceu uma outra oportunidade, eu entrei. Quando eu entrei, a operação veio contra mim, tirou todo o meu lucro, e eu saí nesse dia ainda negativo. Esse dia, para mim, foi aquela, tipo assim, para mim, chega. Eu não precisava passar por isso. Entrei de maneira, vamos dizer, indisciplinada, inconsequente. Aí eu falei, o problema sou eu. Foi aí que eu comecei a notar que eu sabia operar. Eu falei assim, velho, eu sei operar. Aí teve uma situação como essa. E, exatamente, eu tava com 200 reais de game e poder ter saído. Pois, isso é terrível. E aí a responsabilidade é de quem? É nossa mesmo. Véio. Erro nosso, porque já tá praticamente... No meu caso, eu tava com mais do que minha meta. Eu não precisava ter clicado. Eu cliquei e avacalhei a situação toda. Então, a partir daí, eu comecei a estudar um pouco mais. Eu falei, gente, então, peraí. Se eu tô bom na leitura técnica e operando bacana, tendo um bom time, eu tô errando em outra coisa. Então, é nessa parte que eu tenho que acertar. Comecei a trabalhar nesse meu 1 para 1. Aumentei os meus alvos. Comecei a ter mais paciência. Eu acho que o grande problema nosso dentro do day trade é que a gente quer o resultado alto, rápido. Se a operação tá passando, por exemplo, de 20 minutos, 30 minutos, a gente já começa a ficar tenso. Mas se você fizer uma análise, o que eu tenho feito ultimamente, analisando tempos gráficos maiores, vocês vão ver que o mercado ele sempre cumpre as obrigações dele. O que falta pra gente é paciência para aguentar o processo até que a obrigação e o alvo seja alcançado. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Então, pra gente seguir aqui, ó. Sempre trabalhar com pelo menos 1 para 1. Se for 1 para 1, você tem que ter uma boa assertividade. Então, trabalhe sua assertividade. Melhore seu time, melhore sua leitura. Se você for trabalhar com um alvo maior de 2 para 1, você pode se dar o luxo de não acertar tanto. Mas você vai ter que ter mais paciência. Os alvos, quanto mais longo for o alvo, mais tempo o mercado vai demorar para ir lá. Teve um dia desse à noite, que foi o primeiro dia que eu voltei a operar o ouro. Com os meninos operam ouro, Nasdaq, eu peguei um tio para operar o ouro. Eu fiz uma análise que eu vi um alvo alto, longe no ouro, longe. Eu lembro que eu entrei na operação 10h30 da noite. Eu fui sair da operação com os meninos na sala, era 9 horas da manhã. Eu fiquei a noite inteira na operação. Deixei aqui, coloquei o meu stop, posicionei ele bem, baixei minha mão, porque eu sabia que eu tinha que colocar um stop mais longo. Então eu fui com a mão baixa, alvo muito longo, o alvo estava mais ou menos 4 vezes, foi 1 para 4 aqui, ó. 1 para 4, meu stop, se eu não me engano, não sei se estava $50 para 200, alguma coisa assim. Quando foi 9h30 da manhã, deu tempo. Eu fiquei quase 12 horas na operação. Mas eu sabia que eu tinha que esperar. O mercado não vai pedir. Eu não vou entrar na operação agora, ele vai pular num alvo de 4 vezes o meu stop de uma hora para outra. Vai demorar. Então o que a gente tem que trabalhar na gente? Paciência. Temos que ter paciência. Se você for querer ter um lucro maior, você vai ter que ter um pouco mais de paciência para esperar o mercado fazer aquilo que você previu. Então vamos seguir. Coloquei alguns erros comuns aqui dentro dessa questão de gerenciamento. Eu acho que ninguém aqui passou por isso, só eu. Primeiro, você toma um stop e fala assim, vou aumentar minha mão aqui para poder recuperar. Essa aqui é o osso. Porque essa aqui é o famoso última pá de cal no caixão. Porque se você tomou um loss, é o limite seu de loss do dia, para de operar. Eu vi um vídeo, não sei se foi um vídeo, não sei onde que eu vi, que falou assim que o day trade é um esporte, não é um esporte, mas ele é, sei lá, a profissão, vou colocar profissão. É a profissão que aquele que sabe perder melhor ganha. O melhor perdedor aqui vai ser o que vai voar dentro do day trade. Aquele que mata o lucro rapidinho, mata o prejuízo rápido e corta o mal pela raiz, ele fica ali brigando, não, vai dar bom. Gente, por isso que é muito importante, deixa eu voltar aqui no triângulo aqui, ó. Tem isso aqui, ó, todos os três tops tem que estar perfeitos e alinhados. Se você quer viver no mercado, não tem como negligenciar. Você tem que saber a hora certa de sair de um trade mal sucedido.
O mercado tem sim limites que ele pode corrigir. Quem opera índice, igual o Rafa falou que eu tô deitando o índice aí, eu tô estudando o índice. Gente, o índice faz correções enormes, mas ele nunca vai fazer uma correção maior do que aquilo que ele pode fazer. Se ele fizer, eu tô fora. Se ele rompeu os limites que eu coloquei dentro do gráfico para ele, assim, ó, que é uma questão que nós sabemos, Fibonacci, 50%, gatilhos relevantes. Se bobear, ele rompe os 50%, eu ainda seguro, porque tem um gatilho que eu vejo que é relevante. Tipo assim, esse gatilho para mim aqui, para mim é onde que eu vou matar a operação. Se ele romper, se não romper, eu não saio da operação. Eu vou segurar ela até ir no meu alvo. Ou então romper e eu saio. Mas você tem que ter isso aí na sua cabeça. Outra coisa, eu não tomo mais stop cheio. A não ser que aconteça uma tragédia, uma notícia cabulosa, o mercado vem rapidão, vai me tira. Mas se ele for descendo devagarzinho, aquele stop que eu coloquei lá embaixo, que já estava no meu gerenciamento, eu nunca vou tomar cheio. Eu sempre vou marcar a operação antes. Outro ponto que ajuda a gente a sempre ganhar mais do que vai perder. Então, se a gente está com algum BO nessa área de gerenciamento, é hora da gente começar a parar, colocar a mão na consciência, assim, ó, eu vou começar a ser o melhor perdedor dentro desse jogo. E quando eu ganhar, eu vou tirar o máximo que eu conseguir no mercado. Isso aí eu aprendi até com o Rafa. O Rafa fala muito disso. E não, o Rafa não tem take, né, Rafa? Ele vai sempre assim, não, eu vou deixando ir e onde o mercado for pagando, eu vou pegar hoje. É essa a mentalidade. Quando o mercado quer te pagar, véio, você tem que pegar tudo. Você tem que tirar tudo dele. Tira tudo dele. O que eu tô fazendo agora, então? Quando o mercado bate a minha meta, eu bato uma parcial e deixo o mercado subir. Aí sim, na minha meta eu bato a parcial, protejo na meta, e o que o mercado me der acima disso é lucro. Ou seja, você vai tirar tudo que o mercado pode te dar. Mas quando você perder, você vai perder o mínimo possível. É assim que vai funcionar. Então vamos voltar aqui. Outra conta aqui, arrastar o stop por medo. Essa aqui, pra mim, é a tragédia também. Você ficar arrastando stop. O mercado tá chegando para te estopar e você lá puxando o stop para baixo, puxando o stop para baixo. Cara, você deve se odiar. Se você arrasta stop, você se odeia demais, velho. Porque já, a sua operação já deu como perdedora, você tá querendo perder mais ainda. Mata o mal pela raiz. Porque se a gente para analisar, eu tava pensando nesses dias, quando eu tava preparando a aula. O mercado, gente, ele só faz dois movimentos para cima e para baixo. Se você comprou, o mercado despencou e vai te estopar, cara, para que você vai tomar esse stop cheio? Zero a operação e entra vendido. Então ele tá descendo. Você fez alguma análise errada. Então você vai com um tempo maior, vê o que está acontecendo no diário, no semanal. Fala, não, peraí. Então ele tem alvos aqui para baixo. Ele foi buscar uma liquidez aqui e vai despencar. Eu vou junto com ele. Então mata a operação e pega ela de novo. É o famoso vira a mão na venda e vai embora. Ou vira a mão na compra e vai embora com ele. Então a gente tem que ter um pouco de se amar um pouco mais no mercado, entender, velho, vou perder esse tanto de dinheiro aqui à toa, não, o mercado já andou, sei lá, 1000 pontos, eu tô segurando a operação aqui pra tomar um stop gigante. Pra que isso, velho? Pra quê? É loucura, é loucura. Então vamos lá. O outro aqui, ó, confundir confiança com inconsciência. Às vezes é basicamente isso que nós estamos falando, o mercado tá dando todas as dicas para ele que vai reverter o movimento. O cara, não, eu tô confiante que ele vai no meu alvo. O cara tá tão enviesado que ele não tá consciente do que o mercado tá falando com ele. Então aí, a análise técnica entra nesse ponto. Você colocou a análise direitinho, estabeleceu os alvos, colocou stop, colocou os pontos relevantes. Cara, rompeu, esteja disciplinado e mata esse trade. E já começa a pensar no seu próximo. Se você tiver, lógico, óbvio, caixa para poder entrar em outra operação. Se tiver, irmão, vira a mão e vai embora com o mercado. Analisa direitinho e vai embora. Se ele tá te dando essa dica. Vou falar, Rafa. O que eu fiz sexta? Você tava sexta? Falei assim, o mercado... Pode falar. Sexta eu falei assim, cara, eu acho que o dólar pra baixo. Aí... foi. Entrei comprado. Daí falei assim, cara... Não, esse dólar é pra baixo mesmo. Falei, eu vou virar a mão. Virei a mão, peguei a derretida. Quantas vezes a gente abre o mercado e fala, cara, eu acho que o dólar é pra baixo hoje. Daí o dólar vai, faz a graça dele e dá compra. Falo, cara, eu acho que é pra baixo. Mas se ele der compra, é compra. Eu não tô nem aí se é venda, se é compra, o que ele desenhar a gente vai fazer. Não tem viés. Se você fica com viés o dia inteiro...
você vai ficar o dia inteiro querendo vender e ele dando compra o dia inteiro. E aí você não faz nada. E toma stop o dia inteiro. Eu vi um vídeo, acho que eu até mandei pro Rafa acompanhar também, de um camarada que pegou um índice, foi ontem. Ontem o índice foi uma tendência de queda cabulosa. Ontem nós deitamos no índice, tá? Gente, se o gráfico tá mostrando que a gente vai descer, pra que eu vou caçar adivinhar fundo? Se ele comprar, eu quero ir junto com o mercado. Eu quero ir embora com ele. Então, é isso. Você não confundir confiança com inconsciência. Esse é são os 3 erros aí comum. Alguém se enquadra algum desses erros aí? Ou é só eu que já cometi esses erros e às vezes cometo ainda? Tem mais alguém aí? Algumas pessoas aí dando joinha. Todos e mais alguns, Mário. Isso, né, velho? Coloquei uma frase aqui, ó. Que a gestão, ela não vai garantir o nosso lucro, não. Ela garante que o prejuízo não te tire do jogo. O lance aqui no day trade que eu vejo é o seguinte: a gente tem que sobreviver ao mercado. Quanto mais tempo você sobreviver, mais experiência você vai ter e mais você vai ter o mercado vai te dar a oportunidade de acertar os seus erros. Que vamos combinar aqui, o que mais a gente entra é com problemas aqui no mercado. O mercado começa a expor vários problemas nossos aqui que são terríveis. Eu vou dar um exemplo, como eu falei, eu sou cristão. Eu sou pastor, teólogo, leio muita Bíblia. E quando eu comecei a operar, eu comecei a perceber em mim coisas que eu não sabia, pecados que eu não sabia que tinha, questão da ganância. Eu falei, nunca que eu sou um cara ganancioso, mas eu percebi que sim, a ganância é uma coisa que me afeta. Eu falei assim, então isso é uma coisa que eu preciso tratar. Por que eu dou tanta ênfase ao gerenciamento? Justamente para isso, para que a ganância não me vença. Porque se eu deixar a ganância vencer, eu vou querer entrar naquele outro trade. Eu vou querer lucrar mais do que aquilo que eu estabeleci como meta. Às vezes, e aí isso é um buraco sem fim. Porque aí é igual eu falei que aconteceu comigo um dia, que eu entreguei tudo que eu tinha ganhado, perdi muito mais. Vou contar uma experiência aqui terrível também, de erros de gerenciamento que eu tive no mercado. Na segunda mesa que eu comprei, foi da Mint. Eu comprei uma vez uma mesa, eu tinha que fazer R$ 2.400 para se aprovar nessa mesa. Eu comecei e eles dão uma alavancagem, vamos dizer assim, considerável. Eu tinha um drawdown de 3.100, assim, bom para cima. Eu comecei a operar com 10 contratos no dólar. Então os lucros eram altos. Tentei que eu fazia que era 900. Falei, nossa, eu vou passar nessa mesa com 3 dias. Né? Nossa, vai ser coisa linda, porque eu tenho uma boa leitura, modéstia à parte, eu consigo entender os movimentos do gráfico, eu tenho um bom time. Só que eu tava pecando no quê? No gerenciamento. Eu não podia operar com 10 contratos no dólar. Porque enquanto tava dando muito bom, tava maravilhoso. Eu cheguei a fazer R$ 1.900 na mesa. Eu falei assim, eu tô a R$ 400 de aprovar a mesa. Isso eu lembro direitinho, isso foi uma sexta-feira. Na sexta-feira eu peguei uma operação com 10 contratos, eu tomei um loss simplesmente devastador. Ele pegou mais de 70% do que eu tinha feito. Eu falei, gente do céu, não pode. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, agora eu vou ter que entrar com 20 aqui. Eu falei, deixa eu fazer um teste se a mesa segura. A mesa, filho, deixou. Entrei, foi com 20 contratos. O que vocês acham que aconteceu na sexta-feira? Eu quebrei a mesa, que eu tava para R$ 400 de passar. Ou seja, tudo errado. Tudo errado. Depois eu fui fazer uma análise, gente, eu tinha que perder mesmo. Isso aí foi mais do que bem feito para mim. Mas foi necessário. Hoje eu olho isso como uma permissão de Deus para mim poder entender o que eu deveria melhorar para poder sobreviver no mercado. Dia de fúria, exatamente. Dia de fúria. Mas antes do dia de fúria, que já é uma tragédia, eu estava errando terrivelmente no gerenciamento. Não tinha ainda mais com um drawdown de R$ 3.100, uma meta de 2.400, loucura operar com 10 contratos em dólar. Não precisava disso nunca. Eu conseguiria ser aprovado assim com 2 semanas operando com 4 contratinhos tranquilo ali no dólar. Tranquilo. Alvos mais longos, rapidinho passado. Mas eu errei no gerenciamento. Eu errei na alavancagem, que é o próximo tópico que nós vamos falar aqui. Eu errei no controle, eu não tive controle emocional, não tive disciplina, tive várias coisas. Várias coisas. Por isso que
eu falei com o Rafa que eu queria dar essa aula porque é uma área onde eu sofri muito. E a duras penas estou aprendendo ainda. Estou falando que eu estou perfeito, não, estou longe disso. Mas eu estou me policiando. Porque não quer dizer que eu tenho dificuldade em uma coisa e eu estou dando uma aula para vocês aqui que eu sou perfeito nela, não. Pelo contrário. Eu estou dando aula aqui porque muito disso aqui eu preciso aprender e eu preciso o dia todo ficar repetindo isso. Por quê? Porque eu quero viver disso um dia. Eu quero ser um trader profissional. E não existe trader profissional que não tenha gerenciamento. Porque senão é tigrinho. Se você não tem gerenciamento, isso aqui é uma aposta para você não está levando isso tão a sério. Nós estamos falando de longo prazo. Longo prazo tem que ter metas. O day trader é aquele que vai vencer o jogo no longo prazo, não no curto. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó. A gestão não garante o lucro, mas a garante que o presidente não vai te tirar do jogo. Vamos falar um pouco de alavancagem agora aqui. Ó. O que a alavancagem é? A alavancagem é a multiplicação dos ganhos, mas também das perdas. Você vai ganhar muito mais? Vai. Mas não tem como você ganhar muito mais se você também não perder muito mais. Não tem como. Igual esse exemplo que eu acabei de dar aqui da mesa, operando com 10 contratos. Nunca tinha operado com 10 contratos. Só que eu vi aquele tanto de número verde, eu fiquei louco. Eu falei, você tá doido, eu tô rico com esse trem aqui. Não, eu vou operar só assim agora. Eu tenho outra de operar com 2, 3 contratinhos no dólar, não. Eu não estava preparado pro ganho. Eu não tinha margem para esse ganho. Então, gente, isso aqui é muito sério, cara. É muito sério. Primeira coisa, você tem que entender os estágios. Viva as etapas. Por isso que o gerenciamento é importante. O gerenciamento vai te dar tempo para que você sobreviva ao mercado e tenha experiência. E aprende e vá se alavancando aos poucos. De acordo com a sua margem. Às vezes eu estou falando, tem gente aqui que tem milionário e tem margens muito altas e às vezes pode operar com 10, 15, 20 contratos do dólar tranquilo. Se está dentro da sua margem, irmão, tá tudo certo. O que você não pode é sair da sua margem. Eu tô falando que no meu caso, na mesa proprietária, foi uma loucura para mim. No meu caso, foi uma loucura. Hoje, não. Hoje eu tô mais de boa, tô começando a entender o jogo de gerenciamento, dos alvos longos, da alavancagem mais baixa, subindo ela na hora necessária. Porque não é todo momento que eu trabalho com alavancagem baixa, não. Tem momentos, igual, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar isso? Tudo depende do tamanho do stop. Se você consegue acertar uma reversão de movimento num topo, num fundo, o stop vai estar mais baixo. Logo, você pode ter uma alavancagem maior. Então, você tem que conseguir trabalhar isso aí para você saber a hora certa de você alavancar, a hora certa de você desalavancar. Gente, é um jogo complexo. Trabalhar, viver de day trade é complexo. Não é só chegar, sentar na frente do gráfico e falar assim, ó, vou ficar entendendo o padrão, procurando padrão. Não. Cara, isso aqui, pra mim, eu vi um cara falando que o day trade é como se fosse a Fórmula 1 na corrida. Só chega lá os melhores. Mesma coisa é isso aqui, ó. Só vai viver e ganhar dinheiro de fato, né? Não é esses vendedor de curso lero-lero que vende sonho e ilusão e não. Mas fala que quem tira dinheiro do mercado consistentemente, ano após ano, é só quem entende tudo isso que nós estamos falando aqui, ó. O cara é como se fosse um piloto de Fórmula 1. É só os melhores que vivem isso aqui. Só os melhores. Vai ganhar e vencer esse jogo aqui, o cara for meia boca, não passa não. O cara tiver com a mente avacalhada, o cara não tiver disciplina, que achar que isso aqui é jogo do tigrinho, cara, isso aqui é entender isso aqui como se fosse uma profissão mesmo. Trabalhar sua mentalidade, ter uma mentalidade de um investidor, entender que isso aqui você está investindo no mercado, você é um trader, é isso, cara. Uma das melhores coisas que aconteceu para mim dentro do day trade foi me relacionar com pessoas que fazem a mesma coisa. O Rafa, essa turma aí, o Lídio, o Roberto, o Ganciele, essa turma top aí, ó. Os caras são bons no mercado. Os caras são pessoas que querem, que compartilham o Adam, o Adam mandando aí. Pessoal que compartilha o mesmo objetivo que a gente tem. Então, isso ajuda a gente, ó, a chegar mais rápido no objetivo. Então, ande, converse, se envolva com pessoas que pensam da forma correta e que estão querendo chegar no mesmo lugar que você está querendo chegar, que vai te ajudar a trilhar esse caminho de forma melhor, mais rápida. Algumas dicas de alavancagem aqui, ó.
Essa aqui, ó, que foi um dos grandes erros meu, primeiro aí, ó. Nunca use 100% da alavancagem disponível. Cara, essa... eu não preciso nem te falar, velho. Não cometa esse erro, velho. Não cometa esse erro. Isso aí eu vou deixar o Rafael responder, Marcos. Não cometa este erro. Se você tá numa mesa proprietária e a mesa te dá, por exemplo, 10 contratos, você não vai operar com 10 contratos nunca. O que você vai analisar ali? Você vai analisar ali qual que é a margem que a mesa te dá para operar. Vou te dar um exemplo. Eu lembro que uma das primeiras mesas que eu comprei foi uma da 07. Tomei pau também. Eu tinha que fazer R$ 1.997, eu me lembro direitinho. E lá eles me davam 6 contratos de dólar e 10 de índice, alguma coisa assim. O que o Juninho foi fazer? Foi operar com 6 contratinhos de dólar. O que vocês acham que aconteceu? Esse primeiro dia foi maravilhoso. Nossa, que é o mesmo esquema. E, gente, vou viver de trade rapidão, que eu vou aprovar umas 15 meses desse jeito aqui. Quando o loss veio, aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a notar que eu estava repetindo erros nas mesas, porque eu estava errando alguma coisa. Qual que era o ponto? Foi só esses capotes que eu estou contando para vocês aqui, que eu tomei ao longo da minha jornada, que me fez o quê? Acertar. E agora eu estou começando a ter um pouco mais de consciência. Quem sabe agora, entendendo um pouco melhor, começa a entender essa questão da alavancagem, começa a empregar ela melhor em alguns momentos, porque a alavancagem ela é boa, não estou falando que ela é ruim, não. Como eu falei, a gente está aqui para a gente tirar o máximo possível do mercado. Mas a gente não pode entregar tudo que a gente ganha também, não. Sempre. A regra principal aqui dessa aula é o seguinte, é você entender que você tem que ganhar mais do que você vai perder. Esse é o ponto. Deixa eu ver quem mais mandou alguma coisa aí. Isso mesmo, se você andar com 5 sacos, provavelmente você será o sexto. É isso aí. O Brastério, você é o pré-parcade? Você era o pré-parcade, isso mesmo. Isso é o só alavanca, não tem certeza. Exatamente. Tem que ter muita certeza e muita convicção. Vou dar um exemplo. Hoje, eu bati na meta no índice praticamente do Kindle 3, deixa eu ver. 3. Falei com os meninos, gente, ó. O índice caiu. No 1, né, Rafael? No 1. Não vou falar com os meninos, gente, eu vou comprar no índice. Por quê? Porque o índice caiu demais ontem. Nós fizemos uma análise direitinho, ó, o índice caiu muito ontem e não corrigiu. Para mim, para ele continuar descendo, ele tem que fazer uma correção pelo menos no 50%. Então eu vou comprar índice. No 1, eu falei que os meninos, a gente comprou. Eu bati na meta com essa compra. Depois eu fui menino e entrei de novo. Peguei mais um pouquinho, mas finalizei. Olha eu errando dentro daquilo que eu estou ensinando para vocês. Mas hoje eu entrei mais uma vez. Mesmo com a metinha batida, eu peguei com a mão menor. Eu entrei com um pouco mais de contrato na minha primeira operação, que foi a operação que eu finalizei e bati minha meta. Depois, o que eu fiz? Entrei de novo com o mínimo de contrato que eu poderia, de modo que não comprometeria a minha meta. Não poderia ter entrado, mas eu entrei com bem baixinho, mas peguei mais um pouquinho e saí. E finalizei. Aí eu falei pros meninos, gente, tô fora. Agora já passou da hora de eu sair. Mas é isso. Era a primeira operação de hoje do índice, pra mim, eu vi que já era o momento de estar alavancado. Porque o índice ia fazer a correção. E eu queria bater minha meta rápido. Então, o que eu vou fazer? Eu falei assim, então, esse é o momento de eu ter uma alavancagem menor. O stop tava curto. Eu ainda falei assim, gente, o stop tá curto. Compensa entrar. Compensou, dito e feito. Pagou muito mais do que 1-2, muito mais. Então, você ter esse discernimento de entender a hora de alavancar e a hora de desalavancar é fundamental. Então, você vai usar a sua alavancagem com sabedoria. Ajuste o tamanho da sua posição ao risco, não à ganância. É o que nós estamos conversando aqui o tempo todo. Se não vai... Vamos supor que isso é muito comum. Eu estou precisando... Às vezes a pessoa está passando um aperto financeiro e acha que o mercado financeiro é um caixa eletrônico onde ela vai tirar. Ela vai, sei lá, está precisando de R$1.000. Ela vai entra numa operação com pouca leitura gráfica, ou quase nada, ou às vezes até tem, joga uma alavancagem totalmente irreal para a margem que ela tem para poder pegar num take aquilo que ela precisa. Pode ser que dê certo? Pode. Mas da mesma forma também pode dar errado e te complicar ainda mais. Então, nunca faça a sua posição, calcule a sua posição de acordo com a ganância. Nunca. Em hipótese alguma. Esse não é um jogo onde a ganância pode flertar com você aqui, não. O ideal, isso aí eu falo, eu que sou cristão, eu gosto de orar um pouco antes de entrar no mercado, falar com o Senhor, pedir discernimento, sabedoria, para que eu não ouça
esses impulsos gananciosos da minha mente, que eu possa operar com mente tranquila. Às vezes, se você não é cristão, tem outra religião, faz o que você achar que pode te ajudar para poder te deixar tranquilo durante o mercado. Você tem que estar 100% consciente, 100% racional, para que a ganância não tome conta de você durante a operação, durante o momento que você estiver operando. Se você entra com a mão pensando na ganância, cara, vai dar errado. Além de dar errado, você não vai sobreviver, que é o nosso objetivo aqui, é sobreviver o máximo do tempo possível para a gente ter constância. E aqui, somente a alavancagem quando tiver constância. Eu vou te dar um exemplo que eu estou fazendo aqui agora. Como eu falei aí, esse mês passado, graças a Deus eu peguei minha primeira DART. O que eu fiz esse mês? Eu subi a mão? Não subi. Foi aí que eu conversei com a minha esposa, falei assim, eu vou manter a mesma estratégia. E eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o valor que eu fiz no mês passado inteiro, nesse mês eu já fiz 80% dele até o dia... Que dia que é hoje? Hoje é que dia, gente? Deixa eu ver aqui. Dia 8. Dia 8. 8 eu já fiz 80% da minha meta do mês passado todo, seguindo a mesma estratégia. Então, tá funcionando. A tendência é que esse mês eu pague uma DART maior. O que eu vou fazer no mês que vem? Aí no mês que vem eu vou buscar alavancagem. Como? Mês. Aí eu vou entrar nessa mesa da Arcade com o Rafa, com a Graciele, com o pessoal de tudo opera. Porque aí eu vou buscar o quê? A alavancagem para aquilo que já está funcionando para mim. Só que aí eu não vou entrar com 20 contratos da Arcade numa operação, nunca. Aí o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou ter que fazer um trabalho, estudar a margem da mesa, ver como é que estão os meus alvos, quanto que eu vou trabalhar, não sei ainda, nem parei para analisar isso, mas quando eu comprar eu vou ter que parar, definir isso, e aí sim, com esse plano de trade montado, aí eu vou começar a operar. Porque eu não vou chegar a comprar a mesa, faz 15 contratos, problemas, deixa o pau quebrar. Trava a conta, aí no outro dia trava a conta na perda, não vai funcionar, Então a ideia, como eu quero viver disso no futuro, então eu tenho que tentar fazer isso de maneira mais profissional possível. Vamos lá, deixa eu ver, a última concluir aqui, está dando mais ou menos 1 hora de aula, um pouco mais de 1 hora. Vamos recapitular aqui algumas coisas aqui, e depois eu vou abrir para a gente bater um papo e conversar depois que eu falei um pouco aí. 99% desistem por quê? Falta o quê? Gestão. Por que eu coloquei que a falta de gestão é relacionada àquela... Eu falei vários fatores em cima, mas o principal é a falta de gestão, porque o que vai te manter vivo no mercado? O que a gente colocou aqui, ó? Cadê? Controlar. Eu tinha colocado aqui sobre como manter vivo no mercado. Oh, meu Deus. Aqui, ó. A gestão não garante o lucro, mas garante o prejuízo não te tira do jogo. Então, por que 99% dos traders param no meio do caminho? Falta gestão. Eles não sobrevivem no mercado. O loss, ele não traz apenas o loss financeiro, mas é um loss emocional, psicológico, a pessoa não aguenta e sai fora. Não aguenta. Porque vocês podem analisar. Se você toma um loss dentro do gerenciamento, você não fica tão abalado quando você toma um loss fora do seu gerenciamento. O loss fora do gerenciamento, por experiência própria, eu posso te dizer que ele te derruba. Ele derruba. Eu me lembro que quando eu iniciei no mercado, isso aí foi em novembro do ano passado, eu lembro que em dezembro, olha pra você ver como que esse tipo de experiência a gente precisa passar pra gente aprender. Com 1 mês operando, quem é da LTX sabe, você opera 1 mês no simulador, eu como nunca tinha tido experiência com o mercado, eu segui a risca. Tem 1 mês no simulador, maravilhoso, na experiência simulador, eu já tava me achando um trader que eu já tava olhando até o Porsche, pra vocês terem ideia. Então, tão confiante que eu tava que eu ia voar no mercado. Quando terminou esse primeiro mês, eu pensei, nossa, agora eu já vou colocar meu dinheiro aqui, vou tentar operar nesse trem cabuloso. Primeira semana eu me lembro perfeitamente. Primeiro dia eu fiz um take de R$320 operando. Falei, nossa, vou ficar rico, já mostrando a esposa, mandando pra todo mundo no WhatsApp, assim, se prepara e tal. Segundo dia eu fiz um take de 420. Falei, acabou, filho. Agora já era, esse trem aqui é meu mesmo. Terceiro dia eu fiquei no 0-0. Quando foi na quinta-feira, eu tomei um loss de R$900 numa pedrada só. Gente, eu saí desse quarto que eu opero aqui, eu fui pra sala ali, a minha esposa achou que eu tava passando, era mal. Eu temia. Tão desesperado que eu fiquei. Que louco. Assim, esse trem, não, velho, eu não sabia nem o que falar pra ela. Ela achou que eu ia morrer. Você vai morrer, vai infartar aqui, ó, tá rindo, né, velho?
Ô, velho, mas foi um loss tão pesado, né? Doeu Não, Luiz, tanto, eu tô rindo tanto. com respeito, porque quem nunca? Cara, mas foi uma pedrada, me doeu demais. Ô, Wilson, para de esse me loss. mutar aí, por gentileza. Eu não, tô lutando não. Não, é o Wilson. Ah, tá, foi mal. Então, o que acontece? Eu não estava preparado, cara. Eu não estava preparado para viver aquilo. E outra, usando a alavancagem com um mês de plataforma, um mês de mercado, eu não entendia nada, cara. Não entendia nada. Eu estava totalmente cru e sem experiência. Então, esse tipo de experiência, véio, é fundamental para que você sobreviva, que você entenda as dores e isso te dê casca para que você trilhe o caminho de você ir dentro do mercado. Então, aí, o segundo ponto é aquilo que a gente falou, previsão, mais time, mais gestão é igual a um trade profissional. Se você quer viver do mercado, tem que ter esses 3 tópicos aí muito bem alinhados, muito bem, assim, cada um no seu lugar, que aí você vai conseguir chegar aonde você quer. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo aí? O segredo está em viver para operar o próximo trade. Você não jogar tudo fora num único trade. É você entrar por tudo ou nada. Se você entra por tudo ou nada, você não está vivo, porque a chance existe uma grande. E vai ser bem sincero, quando a pessoa entra por tudo ou nada, a chance maior é que você perca. Primeiro, quando você chegou nesse estado, você já não está pensando bem. O cara que pensa em entrar por tudo ou nada num trade, véio, ele já está com a cabeça pai, já tem que, na verdade, ele tem que fechar o gráfico e ir embora. Se ele chegou a esse ponto, a chance de você perder é muito grande. Aí eu coloquei algumas sugestões aqui, ó, que eu gostaria de deixar. Sugiro que cada um de vocês crie seu plano de gerenciamento pessoal. Com o capital total que você tem para operar, não sei se você mesmo, você vai colocar sua margem total que você tem. Qual que é o risco que você vai assumir por trade? De acordo com esse risco, você vai calcular a sua alavancagem, vai medir seu estoque, colocar uma meta diária. Cara, no começo eu não tinha muita meta, não. Hoje, o que eu faço exatamente como eu fiz com vocês. Eu bato a minha meta, a partir da minha meta batida, eu entro com parcial e sigo no trade. De vez em quando eu dou umas vaciladas, igual hoje. Tenham misericórdia de mim, eu tô aprendendo, tá? Eu tô contando aqui, eu tô ensinando aqui, mas eu também tô aprendendo. Mas a regra é bater minha parcial na meta. Bato minha parcial na meta e sigo seguindo o trade até o máximo que o mercado me der. Calcule uma meta diária, tanto para ganho quanto para loss, então, eu não preciso nem falar. Loss, você não pode negligenciar o loss. Quem tem todo mundo opera no Profit, eu acredito aí, fora o pessoal que está operando no MetaTrader, Forex, outras coisas assim. Tem uma gestão de risco no Profit que ajuda bastante. Quem tem dificuldade, eu lembro quando eu fiz a mentoria lá em março, que eu já identificava alguns problemas com isso. O cara que deu a mentoria, ele falou assim, ó, vou te mostrar alguns negócios pra você cadastrar. Eu cadastrei a gestão de risco, me ajudou muito na época, tá? Porque ela, a partir do momento que você fere as regras que você tem ali, você não consegue operar mais, se não opera mesmo. Não adianta, você pode abrir e fechar o profit, ele vai continuar lá e você não vai operar. Então, pode ser uma trava para que você, se você tem dificuldade em ter essa disciplina, que pode te auxiliar. E pode salvar o seu dia em muitas situações. Salvar de você mesmo. Porque a grande luta aqui não é a gente contra o mercado, é a gente contra a gente mesmo. Quando você consegue vencer essa luta de você contra você mesmo, aí você faz dinheiro no mercado, cara. E aí as coisas começam a funcionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Vamos entender que a luta é eu contra eu mesmo. Eu vencendo essa luta, o mercado vira fichinha. Aí nós rebenta o índice, rebenta o dólar, o nada, vira fichinha pra gente. E definir o nível de alavancagem máxima. Trabalha com o nível máximo que você tem maturidade e margem para poder suportar. Então, o que é interessante você fazer? Faça replays, teste alavancagens que estão dentro do seu orçamento, para que você não faça nenhuma cagada durante o mercado. Não haja por impulso e emoção. Vou testar, deixa eu ver quantos que vai dar aqui se eu trabalhar com 20 contratos. Não faça isso. Não faça isso. Já chegue com um plano muito bem definido e traçado na sua mente do que você vai fazer. Porque ali no mercado as oportunidades são assim, ó, são rápidas. As coisas acontecem em uma fração de segundos. Então você tem que estar pronto e tudo bem. Então o microfone é aberto aí. É do Roberto, tá fechado. Então, tenha esse plano bem escrito na mente de vocês.
Deixa eu ver. E é isso. Isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria que agora ouvir um pouco de vocês. A gente bater um papo, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, críticas. Agora é a hora da gente bater um papo aí. Espero que tenha agregado alguma coisa para vocês aí, essas experiências. Quem que vai querer comentar alguma coisa, viu? Eu só tô com dó do próximo que for dar aula. Ainda bem que eu dei aula antes.